Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia com o nosso tema elasticidade. Aqui é o professor Luiz Miranda com o meu queridíssimo assistente economicão, que quer passar uma mensagem para vocês. Vamos lá. Oi, pessoal, vamos estudar o efeito da elasticidade nos impostos? É isso aí. Essa questão é muito interessante, vai ajudar vocês a entenderem o quanto a elasticidade na curva de oferta e na curva de demanda afeta a carga tributária. Quem vai pagar mais, os consumidores ou os produtores? Depende. Vamos ver então? Questão número 30 da nossa playlist. Cargo supervisor de pesquisa geral para o IBGE, concurso de 2021, banca IBFC. Diante da elasticidade da oferta e da procura, e observando a criação de um imposto, assinale a alternativa que apresenta a consequência para a demanda e para a oferta. Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva que quer que vocês determinem a opção certa. Veja que está falando da elasticidade da curva de demanda, elasticidade da curva de oferta e perguntando quem vai pagar mais ou menos impostos, certo? Essa é uma questão que às vezes você pode se embananar, por isso que eu trouxe aqui algumas dicas de concurseiro para você memorizar. Você vai acertar não só essa questão, como quaisquer questões que falem de elasticidade e de impostos. Beleza? Vamos lá. Começando. Vamos estudar o efeito da elasticidade no impacto do imposto. Regra geral, memorizem. Quanto menor a elasticidade, maior o impacto da carga tributária. Se a curva de demanda for menos elástica que a curva de oferta, a maior parte do imposto recairá sobre os consumidores, aqueles que demandam. Tá, beleza, o senhor falou que quanto menos elástica, mais paga imposto. Tá, mas como é que eu sei a elasticidade? Dá para me ajudar a memorizar a questão de ser elástica, inelástica, perfeitamente inelástica? Claro que dá. Vou passar para vocês uma dica que me ajudou muito na resolução de questões. Com essa dica, eu nunca mais errei as questões de elasticidade e de impostos. A elasticidade de uma curva. Dicas importantes nesse assunto. Curva menos elástica ou curva inelástica, que é a mesma coisa, é uma curva que vai se aproximando da vertical. Ou seja, se você tem pouca elasticidade ou você é uma curva inelástica, você está se aproximando da linha vertical. Quanto mais vertical fica a sua curva, mais inelástica ou menos elástica ela fica. No limite, nós temos a chamada curva perfeitamente inelástica, que é a linha vertical. Memorize. Parece com a letra I da palavra inelástica. Então eu vou agora ter essa dica para você memorizar e vou mostrar ela graficamente para você entender. Veja. Aqui nós temos o famoso gráfico PQ de preços e quantidades, preço no eixo Y, quantidade no eixo X, como tem que ser. A curva perfeitamente inelástica é uma linha vertical. Veja que a letra I de inelástica, linha vertical. Beleza? Memorizou que é perfeitamente inelástica? Então, quanto mais vertical a sua curva, mais inelástica. No limite, quando ela é perfeitamente inelástica, é uma linha vertical. Joia? Vamos ver agora a questão da elástica ou da elasticidade, como é que funciona? Passar também uma dica de concurseiro para vocês. Falando agora da curva elástica. A curva elástica é aquela que vai se aproximando da horizontal. Quanto mais elástica, mais horizontal a curva. No limite, a curva perfeitamente elástica é uma reta paralela ao eixo X, o eixo das abscissas. Ela aparece com um elástico esticado na horizontal. Essa é a dica para você não esquecer nunca mais. Um elástico assim, esticado na horizontal. Como seria isso? Veja, aqui tem a foto de um elástico esticado e aqui a curva perfeitamente elástica, que é uma reta paralela ao eixo X, eixo das quantidades. Beleza? Olha que legal. Perfeitamente inelástica, linha vertical. Perfeitamente elástica, linha horizontal. Memorizou? É isso aí. Agora vamos entender o efeito
da elasticidade no pagamento de impostos. Então, efeito da elasticidade no impacto do imposto. Imaginemos um imposto sobre a oferta, sobre a produção. Na situação inicial, antes do imposto, nós temos o seguinte. Nós temos aqui o eixo P de preços, o eixo Q de quantidades, a quantidade de equilíbrio e o preço de equilíbrio antes do imposto, que é no cruzamento da curva de demanda e na curva de oferta. Se vocês repararem aqui, qual das curvas é mais inelástica, mais próxima da vertical? A curva de demanda. Veja, a curva de demanda é mais inclinada para cima, a curva de oferta é mais achatada para baixo. Tá? Então nós temos a curva de demanda mais inelástica. O senhor falou, professor, que quando a curva é mais inelástica, ela absorve mais o pagamento do imposto. É isso? É isso. Você pode ter duvidado de mim. Agora eu vou mostrar para você na prática, graficamente, para você não esquecer nunca mais. Então vamos lá. Depois do imposto, como é que fica? Quando você aplica o imposto na produção, na oferta, o que acontece? O produtor vai ficar desestimulado a produzir. Vai ser só sacanagem, vou ter que pagar imposto, vou produzir menos, não vale a pena, certo? Então o que acontece? O imposto sobre a oferta na produção, ele faz com que a curva de oferta se desloque para cima e para a esquerda, conforme o gráfico a seguir, esse gráfico aqui. E a distância, o deslocamento, corresponde à magnitude do imposto. Então aqui nós temos a curva de oferta após o imposto. Veja o que acontece. Na intersecção dessa curva de oferta após o imposto com a curva de demanda, nós temos o quê? Nós temos o preço pago pelo consumidor após o imposto. E aqui, se nós projetarmos esse ponto aqui na curva de oferta original, nós temos o preço recebido pelo produtor após o imposto. E veja que esse trecho verde é o impacto do consumidor e aqui o trecho laranja é o impacto do produtor. Veja, o total T, nessa linhazinha vermelha, está dividido em duas partes. Quem absorve mais, portanto, o pagamento do imposto? O consumidor. Veja, a linha verde é maior que a linha laranja. Entenderam? Então comprovei para vocês graficamente, demonstrei para vocês de forma visual de que, pelo fato da curva de demanda ser mais inelástica, mais próxima da vertical, os consumidores, que são aqueles que compõem a curva de demanda, absorvem a maior parte do imposto. Vamos resumir isso? Vamos. O preço pago pelo produtor é maior. E isso é a consequência do imposto, né? O que acontece depois do governo aplicar o imposto? O preço pago pelo consumidor é maior. Além disso, o preço recebido pelo produtor é menor. Tá, se um paga mais e o outro recebe menos, para quem vai a diferença? Elementar, meu caro aluno, a diferença dos valores recebidos em relação à situação inicial fica com o nosso querido governo. O governo embolsa aquela diferença, certo? É assim que funciona. E pelo fato da curva de demanda ser menos elástica, mais próxima da vertical, a carga tributária tem peso maior para os consumidores. Nós vimos que a linha verde, né, ela é maior que a linha laranja, então os consumidores recebem um impacto maior. Beleza, agora vamos ver a seguinte situação. Se a curva de oferta for menos elástica que a curva de demanda, o que acontece nesse caso? A maior parte do imposto recairá sobre os produtores, porque a regra geral diz que quem for mais inelástico recebe impacto maior. Certo? Então, vamos ver como funciona isso. Imaginando agora o imposto sobre oferta. Na mesma situação, nós temos a situação inicial, só que temos uma diferença. Agora, quem está mais próximo da vertical é a curva de oferta. A curva de demanda está mais achatada. Aqui temos o preço antes do imposto, a quantidade de equilíbrio antes do imposto. Após o imposto, o que acontece? A curva de demanda, de oferta, ela desloca para cima e para a esquerda, na magnitude do imposto. E vejam só que diferença. O preço pago pelo consumidor após o imposto está aqui, o preço recebido pelo produtor após o imposto está aqui, e o impacto,
Onde é maior? É maior nos produtores. Veja, os produtores, eles arcam um peso maior na hora de pagar o tributo. Viram? Por que isso? Porque a curva de oferta ela é mais próxima da vertical. Isto posto, meus amigos, minhas amigas, nós podemos fazer o nosso resuminho de novo. O preço pago pelo consumidor é maior, o preço recebido pelo produtor é menor, quem embolsa a diferença é o nosso querido governo, e pelo fato da curva de oferta ser menos elástica, a carga tributária tem preço maior para os produtores. Podemos resolver a questão com tranquilidade agora? Podemos, agora vai ficar mais fácil. Até tinha esquecido da questão, né, gente? Olha, falamos tanto que até a questão ficou para trás. Assinar a alternativa que apresenta consequência para a demanda e para a oferta. Começando pela letra E, a elasticidade não interfere em quem vai pagar mais ou menos impostos. Depois de tanta gastação de lábia, nós podemos eliminar a letra E com facilidade, né? Nós já sabemos que a elasticidade interfere sim em quem vai receber a maior carga tributária. Na letra D diz, sendo a curva de oferta mais elástica, é a oferta quem vai pagar a maior parte do imposto. Será que está certo isso? Podemos fazer a regra geral, diz ela de forma invertida. Quanto maior a elasticidade, menor o impacto da carga tributária. Então, sendo a curva de oferta mais elástica, a oferta deveria pagar menos. Né? Aqui está dizendo que vai pagar a maior parte, então está errado. Na letra C diz, sendo a curva de oferta menos elástica, seria quem? A oferta quem vai pagar, né, a maior parte do imposto. Não a demanda, né? Eles inverteram aqui, ó. Aqui um outro tipo de pegadinha, uma inversão. Podemos eliminar a letra C. Na letra B temos, sendo a curva de demanda mais elástica, é a demanda quem vai pagar a maior parte do imposto. De novo, quanto maior a elasticidade, menor o impacto da carga tributária. Né? O correto seria, sendo a demanda mais elástica, a demanda que vai pagar a menor parte do imposto. Agora podemos ficar com o nosso gabarito letra A, que diz, sendo a curva de demanda menos elástica, é a demanda quem vai pagar a maior parte do imposto, conforme especificado na nossa regra geral. Quanto menor a elasticidade, maior o impacto da carga tributária. Portanto, meus amigos, minhas amigas, letra A, o nosso gabarito. Espero que vocês tenham acertado. Uma questão muito boa, questão modelo sobre elasticidade e o impacto dela sobre o pagamento de impostos. Espero que nossas dicas tenham sido úteis. Se você ficou com alguma dúvida, estou à disposição. Deixo desde já um grande abraço